Noite a todas e a todos. E para quem vai assistir a gravação, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais uma live do Civil na Prática. Hoje para falar um tema completamente diferente do que a gente já tratou aqui, que é descomplicando o legal design. Um tema super atual, importantíssimo para a virada da sua advocacia. Então não percam, já comecem a disparar o aviãozinho aqui embaixo para os colegas. É um prazer receber vocês aqui, Dr. Eduarda Francas, André Almeida, que foi meu assessor, a Cris Avelar, assessora de imprensa da OAB, Sextou Conveniência, doutora Martins Fernanda. É um prazer tê-los aqui. E eu espero vocês, já vou chamar a nossa convidada de hoje, porque esse tema exige um conteúdo abordado por um profissional, uma profissional que entenda muito dele. Porque ele, na verdade, está dentro de uma linha muito tênue do que é excelente para a advocacia e daquilo que pode afundar a sua advocacia. É um tema muito interessante. Já vi aqui que a doutora Emanuele já entrou aqui. Vamos fazer o convite para ela. Enquanto isso, a gente vai disparando o aviãozinho aqui para a nossa live voar. Boa noite, doutora Rosária. Um prazer tê-la aqui. Só convidar aqui. Doutor Thales, também, que trabalhou comigo na Defensoria Pública. Seja bem-vindo, doutor Esteves. Muito bom. Boa noite, doutora Emanuele, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Que prazer, uma honra estar aqui, doutor. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo? A imagem está boa? O áudio está ótimo, viu? A imagem também. Bom, feliz. Excelente. Primeiramente, doutora Emanuele, obrigado por estar aqui no Civil na Prática, para a gente falar de um tema, né, como eu estava antecipando, extremamente atual e que às vezes é deturpado. E ele tem uma linha muito tênue que diferencia o que é bom para a advocacia e aquilo que pode manchar a sua advocacia. Né? Porque o menos é mais, às vezes. Né? Então a gente precisa compreender bem, e sou um especialista, como a doutora, para falar sobre esse tema. Eu estou aqui para aprender hoje. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui conhecendo profundamente a temática, porque você é um especialista na área, já tem uma atuação, tem inclusive cursos, né? Eu vi esses dias, estava, né, promovendo cursos sobre a temática. Ó, tem uns seguidores nossos aqui do Civil na Prática, a Ana está entrando também aqui, que bacana. Seja bem-vindas, doutora Aline. E, ó, e vai disparando um aviãozinho aqui, porque dependendo da quantidade de gente que entrar, a gente pode até fazer uma surpresa. Eu nem combinei com ela, mas quem sabe a gente vai, né, fazendo propostas aqui para modelinho de legal design, uma petição com visual law, quem sabe, né? Vai depender, quem sabe a gente chegar no 100 aqui. A gente já nos sorteia uma vaga aí no curso dessa semana, então vamos bater meta. A gente pula uma meta aí, doutor. Se alcançar determinado número de visualizações, tem vaga garantida. Quinta-feira à noite tem uma turma iniciando, a aula prática no sábado. Então, tá aí, fica aí o sorteio lançado já. Estabelece uma meta pra gente bater. Eu gosto, na verdade, nas lives, sabe, doutora, de sempre dobrar a meta, né? Então a gente coloca uma meta inicial e a gente vai subindo o sarrafo à medida que o conteúdo da live também vai aprofundando. Então a meta inicial nossa é 100 e aí a gente vai aprofundando, aí a gente vai pensando, né? A gente vai bolando alguma coisa para o pessoal. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre o currículo da doutora, porque eu acho que é importante apresentá-la para os meus seguidores. E quem não segue, já clica aqui em cima, ó, já passa a seguir a doutora Emanuele. Vocês já viram que o Instagram dela é Descomplica Manu, porque ela vai descomplicar o conteúdo para vocês aqui hoje. O que muita gente às vezes acaba dificultando e ela vai trazer de forma diferenciada. Então, ela é advogada na área de direito público, administrativo, civil e consumerista. Tem experiência na área de volumes, com mais de 2.500 processos administrativos em órgãos protetivos e na área de telecomunicações. E é especialista em legal design e desenvolvimento de peças visuais, com ênfase, e olha o detalhe disso, com ênfase na inteligibilidade das teses, que eu acho que é o grande objetivo dessa área que a doutora atua, né? Transformar a advocacia tradicional numa advocacia compreensível para o século XXI. Né? A gente entrar no século XXI da advocacia. Eu até brinco, sabe, doutora Emanuel, que a nossa escrita jurídica ainda está no século passado, né? Se não for no século retrasado.
A gente É precisa verdade. evoluir, É verdade. né? E desconstruir alguns mitos que a gente tem achando que legal design e visual law é só fazer figurinha, né? A gente tem que desconstruir alguns mitos e eu tenho certeza que a doutora vai fazer isso aqui hoje. Então, fique à vontade para falar um pouco mais sobre o seu trabalho e depois a gente entrar nos conteúdos com o pessoal. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Homero pela grande oportunidade. É uma honra estar aqui e também uma grande responsabilidade, né? Afinal, estar diante de nomes tão grandes aqui, como é o senhor e tantos outros que estão adentrando aí a live. E eu fico extremamente feliz pela oportunidade e espero que o meu objetivo aqui hoje seja atingido. Assim como todas as metas que eu estabeleço, sempre vou atrás até conquistar. Então, eu espero que hoje vocês possam sair daqui com uma nova visão sobre o que é o legal design, principalmente com um novo modelo mental de direito. E você falou tudo, né? Hoje, quando nós falamos de legal design, nós lidamos com uma série de preconceitos que, na verdade, foram gerados a partir de profissionais que não sabem aplicar, que não sabem a essência. Eu costumo falar que você aplicar o Visual Law é como dar um carro para alguém que não tem habilitação. A pessoa ela pode até saber dirigir, mas se ela não tiver tirado carteira, raramente ela vai entender sobre todas as sinalizações, ela raramente vai entender o porquê de cada cor do semáforo, se ela nunca viu nada do tipo. Então, o legal design é da mesma forma. Não é só você aplicar ícones, não é só você aplicar figurinhas, vai muito além disso. Quando nós falamos de legal design, nós estamos realmente falando de empatia. Nós estamos falando de realmente facilitar o entendimento para o usuário. Então, fica aí a meta estabelecida. O Dr. Homero já falou, vão compartilhando, cliquem no aviãozinho, encaminhem para os demais colegas, para os demais amigos de profissão, colegas de profissão. Nós vamos aí sortear no fim da live, quem ficar até o fim, uma vaga. Pode ser de fora, lembrando que não precisa morar aqui em Campo Grande, porque nós fazemos as transmissões também. Ah, que legal. Aí, bacana. Então vai já disparando aí pro aviãozinho para a gente bater a nossa meta. Daqui a pouco o Denis entra aqui do Juizado Especial e ele também é uma pessoa muito querida e tem sempre contribuído com as nossas lives. Então, doutor, assim, esse é um assunto que me preocupa muito. E eu fiquei muitos anos com dificuldades de entender. Porque primeiro a gente tem a dificuldade porque a gente não conhece. Essa que é a grande verdade. Não A sabe gente nem tem o que medo. significa o termo, né? Não, mas o que é isso? Visual law, legal design, o que eu vou fazer com isso no direito? O que tem a ver, né? Aquele arcaísmo que a gente tem na nossa visão do acadêmico do direito, do profissional do direito. Ah, mas isso aqui vai assustar e vai modificar. Então a gente desconstruir, acho que do início mesmo, o que seria, na essência, o legal design? Para as pessoas compreenderem melhor do que a gente está falando. Vamos lá, hoje nós vamos realmente descomplicar. Então, o nome do perfil não é à toa, né? É para desmistificar, é para quebrar mitos, para quebrar paradigmas e realmente porque é para todo mundo, que é para qualquer profissional que se empenhe a favor do seu cliente, que se empenhe a favor do seu usuário. Quando nós falamos de legal design, é importante nós falarmos da onde começou. Então, nós, lá em 2010, uma acadêmica do curso de Direito em Stanford, nos Estados Unidos, Margaret Hangam, ela cursava o curso de Direito, ela amava a graduação dela, no entanto, ela não concordava com a forma que era lecionado, ela não concordava como eram feitas as petições, e ela, ou seja, ela discordava de grande parte de tudo que ela aprendia. E foi então que ela resolveu trancar o curso dela e mudar para o curso de designer. Então, ela parou completamente, ela trancou ali o curso dela e foi para a parte de designer. Quando ela chegou lá, que ela começou a aprender as novas técnicas, né? Que ela começou a aprender como que era ensinado, para que servia, o real sentido do designer, ela teve uma brilhante ideia, que era unir, então, as duas áreas. E foi quando ela decidiu unir que surgiu um novo modelo mental de direito. E é isso que eu falo para os meus alunos. O legal design, ele não é uma técnica isolada. Ele, na verdade, é um modelo mental de direito que visa a experiência do usuário. Mas quem que é esse usuário? Quem é o usuário? Como que eu vou saber identificar? É muito simples. O seu usuário é aquela pessoa que vai interagir com o seu documento.
Então, o usuário pode ser o juiz, pode ser o assessor, pode ser o conciliador, pode ser um consumidor, mas esse usuário também pode ser o seu cliente quando vai lá assinar um contrato. O seu usuário pode ser um idoso quando está pegando planejamento previdenciário, quando está pegando ali um contrato para assinar. Então, quando nós falamos do legal design, nós estamos falando de algo muito abrangente, de um modelo mental. E o que significa isso? O que ele engloba? Que é uma dúvida que muitas pessoas têm. O legal designer, ele engloba várias áreas, várias especificidades. Então, se você aplica só o visual law de forma isolada, você não está aplicando de maneira correta. Porque não é só você colocar uma linha do tempo, vai muito além disso. E é disso que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. Realmente quebrar esses mitos. Porque hoje, ainda mais cedo, eu estava conversando com uma colega de profissão e ela fez o curso na semana retrasada comigo. E ela realmente, assim, abriu a visão dela e mudou tudo o que ela conhecia e acreditava em relação a isso. E ela disse que agora está estudando muito sobre o tema, vem pesquisando cada vez mais e que ela ficou abismada com os comentários que ela percebe que as pessoas fazem, principalmente aqueles advogados às vezes, que é um pouco mais de idade e que é mais resistente a mudanças. Mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos a medicina, que é uma profissão tão tradicional quanto a nossa, né? Mas a medicina, ela evoluiu. Então, hoje nós falamos de órgãos sintéticos, nós falamos de pele sintética, nós falamos de cirurgia laser, nós falamos de utilização de robôs para poder fazer a cirurgia, para poder auxiliar ao médico, né? Tudo feito ali por meio de uma televisão, controlando, parecendo mais um videogame. Então, por que o direito não vai evoluir? Se até a medicina está evoluindo. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos estar abertos. É igual a grande Ana Holtz, eu não sei se o senhor acompanha a Ana Holtz, mas é um dos grandes nomes do legal design e ela fala justamente isso, que a experiência, ela não é um motivo para você ficar parado no lugar. A tradição não é um motivo para você ficar parado no lugar. Ao contrário disso, a experiência, ela tem que ser a gasolina, ela tem que ser a sua força para você procurar evoluir. Então, por que com o direito seria diferente? Alguma dúvida, doutor? É interessante isso que você colocou, né, Emanuele, porque assim, tem os preconceitos, né, e eu confesso que ao longo dos meus anos de carreira, a gente tem tentado desconstruir isso. E um ponto que me chamou muita atenção é para quem que a gente está dirigindo a nossa escrita, né? Quando a gente fala de legal design, esse é um ponto que me chama muita atenção, porque nós temos vários públicos que vão ler as nossas peças. Então, tudo isso que você vai construir com a aplicação do legal design tem que ser com foco no seu público, né? O seu foco pode ser o seu cliente, o foco pode ser o juiz, o foco pode ser o desembargador, ou o foco pode ser a parte contrária também. Então, assim, nós temos uma miscelânea de públicos que vai ter interferência em qual a técnica mais adequada que você vai utilizar ali. Não é simplesmente fazer figurinhas e juntar uma na outra, fazer um mapa da mina ali. Não é isso, né? Então, isso é muito importante falar, porque a gente fica achando que escrever... E até esses dias atrás eu estava assistindo uma palestra, acho que foi quem organizou a Escola do Ministério Público de São Paulo, sobre Visual Law e Legal Design. E falando justamente sobre isso. Não é simplesmente você pegar e sempre ter um infográfico, né? uma linha do tempo necessariamente. É até a forma de se escrever os parágrafos, né? A quantidade de linhas, um parágrafo mais curto do que o outro para você fazer. Me deu até um espaço em branco para você ter uma zona de descanso na leitura. Então, tem uma série de técnicas que... Muita gente acha que é só fazer figurinha, é fazer um gráfico, fazer um mapa mental e ali tá bonito a petição inicial. Fica, às vezes, aquela coisa louca, porque na verdade coloca tanta cor no documento, na petição, naquela página, que quando bate, fica cafona, literalmente fica cafona, não fica inteligível. Infantil, né? Além de ficar infantil, às vezes fica ininteligível, a pessoa não consegue compreender o que ela quer. Até eu acho que o Conjur tem uns 30, 40 dias atrás, ele soltou um caso de uma emenda inicial por má aplicação do legal design. Exatamente. Exatamente. Uma emenda inicial.
Eu tenho que até, só antes de passar para a doutora, cumprimentar aqui o juizado especial, que é o querido Denis, que está sempre aqui com a gente. Denis, coloca café no bule, porque tem sorteio no final da live. Se a gente bater a meta dos 100, a professora Emanuele já garantiu o sorteio de uma vaga no curso que ela dá de Legal Design. Então, para vocês, né, disparar o aviãozinho aqui para a gente bombar na live. E aí, falando um pouquinho sobre Legal Design, entrar já no braço, né, que é um dos braços, falar um pouco mais sobre Visual Law, porque como você colocou, né, o Legal Design é como se fosse a mãe, que tem várias pernas aqui, né, a cabeça do povo que tem as pernas que vai popular ali toda essa construção de uma mudança de experiência no peticionamento. E não é só no peticionamento, né, doutora? É a questão de contratos também. A gente em tudo, né? Não é só petição. Então, falar um pouquinho da sua experiência na aplicação do Visual Law, como não pecar nele. Eu acho que é mais do que falar só sobre fazer, como não pecar. Ó, tá vendo? Tá subindo. O Denis entrou, o negócio bomba. Então, assim, falar um pouquinho como não pecar. Aqueles erros mais comuns que a gente tem no uso do Visual Law. Com certeza é o excesso de cores e de ícones sem necessidade. Quando nós falamos de legal design, conforme eu estava dizendo, o legal design ele abrange uma série de categorias. Então, tipografia. Onde entra a tipografia? Você saber qual fonte você vai utilizar. Nunca utilizar manuscrita, utilizar com serifa, sem serifa, o que é melhor para impressão, o que é melhor para documento digital. Depois você vai para a parte do Detox Law. O que é o Detox Law? É você sintetizar a sua tese. Ah, mas como que você sintetiza a sua tese? Você só vai diminuir as informações? Não, você vai diminuir a sua tese, mas mantendo as informações que vão ao encontro da dor do seu cliente, da dor do seu usuário, melhor dizendo. Depois do Detox Law, nós temos a psicologia das cores. Cada cor deve ser utilizada estrategicamente. E então nós chegamos no Visual Law. Percebe que tem um caminho a ser trilhado. Não é só você chegar e inserir ícones, igual muito se fazia no início. Igual muitos fazem hoje em dia. Muitos dizem que não vai estudar, que não vai investir em cursos, porque é só inserir figurinhas. Mas não é nada disso, é muito longe disso. Todas as informações que eu vou passar aqui hoje foram adquiridas com base em muito estudo, em muitos testes, experiência. Então, nada é por um acaso. E que, sem sombra de dúvidas, é na cor, onde os profissionais mais erram. Cor e excesso de informação. Se nós estamos falando de uma técnica que ela está conectada com várias outras, como você vai utilizar ela sozinho? Como você vai chegar lá e colocar um ícone, vamos supor, de um martelinho simbolizando jurisprudência? Qual sentido aquilo vai fazer na cabeça do juiz, do assessor, de quem quer que seja que esteja interagindo ali com o seu documento. Então, além disso, quando você diz sobre psicologia das cores, você está falando de qual cor deve ser utilizada para um documento digital, qual cor deve ser utilizada para um documento impresso. Então, é uma linha muito tênue, realmente, entre o acerto e entre o erro. Mas, sendo um pouco mais abrangente, não só sobre a minha perspectiva, né? Eu acredito que em relação ao Visual Law, o maior erro dos profissionais é realmente esse. Utilizar ícones que não possuem função nenhuma, apenas querendo deixar a peça mais bonita, mais enfeitada. E não é esse o objetivo. Mas indo um pouco além, tem um estudo recente do Bernardo Azevedo. Eu acredito que muitos aqui devem conhecer, porque ele é um grande nome do direito, principalmente quando nós tratamos de inovações jurídicas. E o Bernardo Azevedo, ele fez uma pesquisa com cerca de 174 juízes, para saber qual era a principal dor dos juízes. Então, nós voltamos novamente lá num dos princípios, que é saber qual é a dor do seu usuário. Se é o juiz que vai interagir com o seu documento, você precisa saber qual é a maior dificuldade dele. E com base nesse estudo, em primeiro lugar, nós temos fundamentação genérica. Então, como que você resolve o problema da fundamentação genérica, que é a maior dor dos magistrados? Você resolve aplicando o Detox Law, que é sintetizando, que é sabendo realmente qual é o objetivo, qual é a dor, qual é o problema a ser solucionado. Depois, redação prolixa. Como que você sintetiza uma redação prolixa? Mais uma vez, sabendo o que pôr e o que tirar também. Porque às vezes você vai lá, suprime um artigo,
e aquele artigo é fundamental para você poder ganhar ação. Então, assim, é muito tênue. Realmente é um assunto que precisa ser estudado. E não estudado de forma superficial, precisa ser estudado a fundo. Nós precisamos levar em conta essa dor do próximo. E assim por diante. Então, nós precisamos saber qual é a dor do juiz, para depois nós sabermos o que aplicar, o que fazer ou não. E sabe o que doutora, você... Pode falar. Mas pode falar, pode completar. Não, pode completar o raciocínio. Eu ia falar assim que essa questão do usuário não é só você identificar, você tem que saber também a pessoalidade. Então, por exemplo, se você está fazendo um contrato, um planejamento previdenciário, você vai entregar ele para uma pessoa já de meia idade, talvez. Essa pessoa, às vezes, já tem problema, já usa um óculos de grau, já tem a vista mais cansada, ela não quer saber de ícones, ela não quer saber de nada muito colorido. Então, qual sentido faz você encher seu planejamento previdenciário de ícones desnecessários e de cor, se não vai fazer, você não vai agregar em nada na vida da pessoa, se não vai facilitar, só vai complicar. Então, cada usuário deve ser tratado de acordo com a sua pessoalidade, isso é muito importante. Esse ponto que a doutora colocou, né, até da questão de detox, é muito importante a questão da releitura, sabe, doutora Manuela? Que eu vejo assim, a gente às vezes faz uma petição, ou até mesmo, a gente tem que pensar na questão do detox, em todos os sentidos, não só do advogado, né, em todos os sentidos, o defensor, o promotor no parecer, o juiz na decisão, na sentença, porque a aplicação do legal design não é só para o advogado. O advogado, é óbvio, que ele tem o objetivo e a missão de convencer alguém nas suas petições. Exatamente. Mas o juiz também, mais do que, eu vejo assim, é muito importante isso, mais do que você fazer uma sentença, é fazer uma sentença completamente compreensível para o público. Porque a sentença não é para uma academia, não é para um artigo científico. A sentença é para um leigo ler e entender, poxa, o juiz me deu isso. Né? Não tem coisa mais feia, eu fico assustado. Conspico a corte. Em proêmio, venho falar sobre... E começa a rebuscar. Tem gente que vai lá no dicionário tentando trocar palavras que eram fáceis por palavras rebuscadas. Né? E além disso, além de fazer isso, ele acha bonito colocar aquelas fontes que tem um monte de puxadinhos ali. E aí coloca começa negrito, a puxar. e grifa, e coloca marca-texto amarelo. Tudo que não pode em uma página. E aí a gente... Para conseguir ler, você tem que bate o olho. Peraí, deixa eu ler de novo, perdi o raciocínio, porque está tão confuso, não o texto em si, mas está tão complexo o vocabulário utilizado e o visual da fonte utilizada que cansa. Eu até brinco. Na época que eu estudava para concurso, sabe, me permita até me chamar de Emanuel, que eu gosto de fazer live bem informal, viu? Não. Então, quando eu estava para concurso, eu odiava livro da editora Malheiros. Ele odiava. E na faculdade tinha esse pavor já. O Eli Lopes Meireles, por exemplo, escrevia pela Malheiros. Celso Antônio escreve, até tem aqui até hoje. E a editora Malheiros, parece que ela esqueceu que existe visual law, existe legal design, existe detox, existe tudo. Aquelas letrinhas pequenininhas, o espaçamento entre letras mínimo, você lê meia página. Eu estava estudando na época do concurso, dava várias horas, trabalhava o dia todo. No final das contas, eu estava dormindo com a cara no livro. Essa que era a realidade. Por quê? O legal design do livro é péssimo. É cansativo, né? Agora você pega, por exemplo, os livros esquematizados. Só para fazer uma analogia com o peticionamento. Pega um livro esquematizado. Você devora o livro. Porque ele escreve um texto de forma fluida, ele faz um resumo ao final, de uma forma transparente, e coloca cores suaves ali para você, e com a fonte também que ela faz a sua leitura fluir. Você não precisa ficar voltando no texto lá atrás para entender o que foi escrito. E isso eu acho muito importante quando a gente vai fazer uma petição. Principalmente quando eu vou falar de tutela de urgência. Lógico que tem que estar um modo uniforme, mas eu vou falar de tutela de urgência. Se o juiz tiver que ler 2 vezes seu pedido, né, e sua fundamentação da tutela de urgência, você perdeu a tutela de urgência. Né? Então, assim, é importante demais bater o olho e aí, peraí, opa, o que ele falou aqui está muito claro para mim e eu vou deferir. É óbvio que não basta só o visual. O visual não é a causa de tudo. É a consequência do trabalho que você faz com o legal design. Mas as técnicas que você utiliza para escrever atingem esse resultado. Né? Por isso que eu volto a dizer, né? Nós não podemos falar do visual law de forma isolada, porque ele de forma isolada não serve para nada. Nós precisamos falar do legal design ao contexto.
né? Porque é muito Perfeito. importante, do legal design é o contexto. Quando nós estamos falando de um documento muito robusto, existe até as formas de se ler esse Eu vou até documento. pegar aqui, quer ver? Eu acho que não estou com ele aqui, o livrinho. Mas É muito interessante, porque normalmente os textos mais curtos, nós fazemos a leitura, o nosso cérebro faz a leitura de forma automática, em formato de Z. Então, você começa numa ponta, passa o olhar pelo que seria o nosso endereçamento ou apresentação do contrato, o que quer que seja, você desce na diagonal, prestando atenção nos itens que estão ali no meio, e embaixo você termina da mesma forma, fazendo a leitura. Quando você está falando de um conteúdo menos denso, nós fazemos mais denso, perdão, nós fazemos a leitura em formato de F. Então você presta atenção apenas naquilo que está do lado esquerdo. O que está do lado direito, você nem sabe o que está mais. O seu cérebro desliga, é automático. Você lê o começo, o restante você não quer saber mais. E assim por diante. Então, até onde nós vamos posicionar os ícones dentro do nosso documento é importante. Né? E é muito assim o que eu gostaria de frisar muito para todo mundo que está aqui assistindo. Quando vocês sentarem amanhã para redigir seus documentos, seja um dashboard, apresentação de resultados para a empresa, seja uma apresentação ali no PowerPoint, no Canva, que seja um contrato, seja dentro de um órgão público, quando você for redigir um e-mail, seja no seu escritório de advocacia, onde quer que seja, preste atenção nas informações que você está colocando. E principalmente para aqueles que já estão começando a adotar o legal design, preste atenção nos ícones. Uma regra: todo ícone que está na sua página, todo ícone que está na sua lauda, ele precisa ter um significado e ele precisa passar uma informação. Ele não pode estar ali apenas para deixar bonito. A partir do momento que o ícone está ali apenas para deixar bonito, ele perdeu a função dele. Ó, estou vendo Perfeito. Ali, inclusive o doutor Semi Matar ali, o senhor deve conhecer, defensor público. Sim, colega defensor. Que honra, que honra. Ah, que bom. Eu via também aqui, feliz. A Solange acabou de entrar, colega defensora também de Naviraí. Né, o Semi é de Viema, né? Ele tá em Viema. Ele até, eu falei com ele hoje cedo, ele falou, olha, você vai fazer uma live que os pais são de Viema, né? É isso mesmo. Que legal. E tenho uma defensora, uma doutora de Naviraí, eu sou de Naviraí, nasci lá. Que legal. Que legal. Muito feliz. Então, doutor, perceba que é realmente uma linha muito tênue. Nós precisamos ter esse cuidado para não errar. Porque a partir do momento que você erra, a sua peça, o seu documento, o que quer que seja, acaba perdendo a força. E não é esse o nosso objetivo. Isso é importante, sabe, que você colocou, e até pesquisando um pouco mais para a gente fazer a live aqui, essa questão de leitura de Z, leitura de F, não é por puro achismo, é importante deixar isso claro. É feito, né, tem um estudo profundo disso. Se você joga no Google, por exemplo, a leitura de Z e a leitura de F, isso é mapeado com aqueles sensores externos, você vai ver que claramente a leitura, ela começa no F ali e depois vai ficando para o tom de verde. É como se fosse, né, fazendo uma comparação com aqueles mapas de movimentação em jogo de futebol. É aquela analogia, né, do calor que é feito. E é isso que é feito também para analisar como é que a gente lê. Isso é natural, e a gente começar, faz a leitura de F, e aí a gente tem que dar destaque justamente nessas primeiras linhas, palavras contundentes, mas sem juridiquês complexo, chato, que acaba dificultando não só a compreensão do público leigo, mas do próprio juiz. A leitura fica chata, né? A gente precisa ficar, né, buscando traduções no dicionário, porque ninguém sabe tudo. Tem palavras que eu sei, que a Emanuele não sabe e vice-versa. E é assim que funciona. Cada um tem uma base, né, de conhecimento fora só do direito. Né? Então a gente precisa começar a desconstruir esse lado do século XX, que a gente ainda tem na cabeça na hora de escrever, para modificar esse cenário. Não é simplesmente pegar, vou começar a colocar figurinha, e esse outro ponto que você colocou, que é interessante. Às vezes a gente pega algumas petições que está cheia de ícones. A página, primeiro, é uma cor pesada, carregada e cheio de figurinhas, que não trazem o menor sentido para aquilo que está sendo falado. É só porque ficou bonito. Ornou, né, vamos assim dizer. Ornou com a cor ali, ornou com... Mas não tem nada a ver de significação. E se a gente leva isso para o lado da publicidade, na publicidade nada é em vão. Tudo tem um porquê para te provocar. E aí se a gente pegar, né, a neurociência, a neurolinguística, tudo é para te provocar. São gatilhos para disparar algo em você
alguma percepção que você nem tirou do texto. Você vai ter ali mensagens como se fossem subliminares para você já compreender o que está sendo falado ali. O infográfico, quando é bem feito, ele é fantástico. Às vezes você passa o olho e você já entendeu tudo o que está acontecendo ali, né? E muito bem trabalhado. Lógico, com excesso ele vai judiar, né, da petição, vai ficar horrível, né? Eu estou vendo aqui, deixa eu ver se tem... Tem algumas perguntas chegando por aí. Aqui a Amanda coloca aqui, não só no judiciário, mas nos processos administrativos também. Isso chama muita atenção dos órgãos porque foge do padrão. E eu concordo também, viu? A doutora Patrícia Presser está aqui também, que tem uma advocacia extrajudicial, né? Um curso fantástico também, interessantíssimo. E o Legal Design, ele não só para o contencioso, mas também para o consultivo e muito além disso. Porque tem pessoas que acham, mas é só para o advogado? Não. Como eu disse, é um novo modelo mental de direito, mas essas técnicas são aplicadas em inúmeras áreas. Quando você fala de gatilho mental, dentro do Legal Design, um dos princípios é justamente o copyright. O que é o copyright, né? Para quem não sabe o significado, a aplicação dele. O copyright são técnicas, gatilhos mentais para você fazer com que o seu usuário final, que não é consumidor, é o seu usuário final, tome a decisão que você quer que ele tome. Então, o que seria um gatilho mental? Para nós podermos exemplificar aqui e ficar mais fácil para quem está nos assistindo. Por exemplo, quando você apresenta um contrato para o seu cliente, uma forma de você aplicar um gatilho mental, as técnicas de copyright, e que é muito natural. Quando você está conversando com alguém que entende do assunto, a gente consegue captar isso em segundos. Mas o que seria? Vou dar um exemplo. Olha, você conversando com o seu cliente, vamos supor, tá, doutor? Você é o meu cliente. Vai estar assinando, sei lá, um contrato lá porque você está se divorciando, quer pedir a guarda do filho. Mas ele está discutindo o valor dos honorários. Ele está achando muito alto. Essa técnica pode ser aplicada com qualquer prestador de serviço ou que trabalhe com vendas diretas. O que você pode utilizar? Trabalhar a emoção. Nossa, é verdade, mas pensa só, daqui a alguns meses você vai poder estar com o seu filho, revivendo aqueles momentos tão importantes, passar o final de semana com o seu filho não tem preço, nós temos que ir em busca desse direito, nós temos que ir em busca disso, porque então você percebe que quando você começa a trabalhar na emoção da pessoa, muda. Ela não vai ficar avaliando mais o preço, ela vai começar a pensar no valor que aquilo tem. E é nisso que nós estamos trabalhando quando nós falamos de Legal Design. Nós estamos falando de empatia, nós estamos não só empatia por ser bonzinho, por querer bem o próximo, mas também de forma estratégica, né? Porque nós precisamos de cliente, nós precisamos de serviço, nós precisamos de uma sentença favorável ali para você. Então, tudo precisa ser utilizado de forma estratégica. Respondendo o que a Amanda fala. Pode falar, perdão. Não, pode falar, pode responder a pergunta, Amanda, depois eu falo. Isso, respondendo ali o comentário da Amanda, conforme eu te disse, hoje um pouco mais cedo, eu conversei com o Dr. Marcelo Salomão. Para quem não conhece, ele é o superintendente, coordenador do PROCON estadual aqui do Mato Grosso do Sul. E muito ele falou hoje, durante a palestra dele, sobre o direito à informação e como é importante que essa informação seja passada para o consumidor de forma muito clara. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de todas essas técnicas que nós já mencionamos aqui anteriormente. E além de chamar a atenção do órgão protetivo, eu atuo com órgãos protetivos desde 2017, então quando nós estamos falando de órgãos protetivos, nós estamos falando de pessoas que, na maioria das vezes, não possuem conhecimento jurídico nenhum, porque o consumidor que vai lá no PROCON, ele já vai lá justamente para isso, para buscar o direito dele. Então, como que a empresa, como que o fornecedor está passando essa informação? Está utilizando muito juridiquês? Está utilizando termos técnicos muito difíceis? Como que ela pode melhorar? Como ela pode impactar? E com as técnicas do Legal Design, você consegue justamente isso, facilitar o entendimento. Então, não só a parte visual, mas principalmente facilitando e garantindo que o seu usuário vai realmente entender o que você está falando. Doutora, a senhora tocou num ponto, eu vou aproveitar aqui, né? Eu não sabia nem que a turma estava aberta, mas eu vou fazer um jabá já para o seu curso, né? Vendo, na live eu gosto muito porque ela gera uma interação ao vivo e ela me cria vários insights. Eu gosto muito de evento ao vivo, eu odeio fazer aula gravada. Eu gravar sozinho aqui para depois alguém assistir, odeio, não gosto. E ao vivo me sai muito insights na hora que a gente está discutindo.
E você falou de um ponto fundamental, direito à informação, que inclusive é um tema de uma palestra que eu vou dar na quinta-feira para a Faculdade de Estácio, que é os impactos da lei de superendividamento no dever de informação dos fornecedores, a transformação que vai haver nesse dever de informação dos fornecedores. E aí, pensando do outro lado, olha a possibilidade que você tem como advogado e como advogada de tentar transformar a advocacia sua do legal design para o fornecedor de consumo em geral. Ele vai ter que se adequar à roupagem do dever de informação reformulado agora pela Lei 14.181. E muitas empresas estão completamente desatualizadas com esse dever de informação. E para ser claro, adequado e preciso nas informações, é essencial o legal design. Então você precisa aprender a trabalhar com isso para oferecer um serviço de qualidade para os fornecedores. Eu posso remodular para você evitar ser sancionado pelo PROCON ou sofrer um processo judicial por falta de informação adequada e clara. Então aí você tem uma oportunidade de aprender isso com a Descomplica Manu, é o Instagram dela, com a Emanuele Chaves, para você fazer o curso lá. Que dia que é, doutora? Começa agora? Está com inscrição aberta? Como é que é? É justamente. Eu confesso que surgiu como uma consultoria, que eu realmente iria lá no escritório das pessoas e explicaria o real objetivo, a real função, para que serve e como aplicar. Mas tomou uma proporção maior do que eu imaginava e eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque nós temos poucos nomes que realmente ensinam o que é. Né? Essa consultoria, esse curso não serve apenas para quem é advogado. Inclusive, nós tivemos servidores públicos fazendo. É muito mais amplo, vai muito além do que a advocacia em si. Então, você é prestador de serviço, você trabalha com venda direta, de qualquer forma, você precisa cuidar da informação que você está passando para você não incorrer aí em algo passível de sanção. Então, atualmente, isso funciona da seguinte forma. São 2 encontros, sendo... se você mora fora de Campo Grande, os 2 encontros serão de forma digital. Mas se você mora aqui em Campo Grande, o primeiro encontro, ele é online, por meio das plataformas digitais, e eu ensino toda essa parte teórica. Então, como utilizar alinhamento, quais são os princípios, aceitação nos tribunais, o que fazer e principalmente o que não fazer, como utilizar de forma estratégica, como melhorar os seus resultados, qual fonte utilizar, como não errar nas cores que você vai utilizar no seu documento, o que realmente é a real função no fluxograma, no organograma, de uma linha do tempo, quando usar e como aplicar, como apresentar os resultados. Já no segundo encontro, que é a parte prática, eu ensino ferramentas e técnicas e realmente do zero. Como que você faz isso? Como que você faz isso dentro do Word, como você faz isso dentro do Canva e dentro de outras plataformas. Então, não é voltado apenas para quem é advogado. É voltado para todo aquele profissional que quer melhorar os seus resultados, que quer evoluir, que quer se destacar no meio profissional e principalmente que quer tratar do próximo com mais empatia, garantindo que realmente está entendendo aquilo que ele está passando, as informações. Travou, doutora? Acho que travou. Aqui para mim travou sua... Pessoal, se puder confirmar... Ah, voltou, isso. Agora voltou. Voltou. Isso, perfeito. Então, doutora, aproveitando, né, que vocês viram o conteúdo do curso. Se a gente bater a meta do 100, a doutora Emanuele vai gratuitamente disponibilizar uma vaga para a gente fazer um sorteio aqui no final da live. Mas se a gente bater a meta do 6, então dispara o aviãozinho aqui para o pessoal para a gente disparar. Tem algumas perguntas aqui, doutora, que eu vou colocar aqui para a gente não perder, porque foi na linha do tempo aqui, a gente vai perdendo. Tem uma aqui que eu lembro que foi a Natane, que é uma advogada de São Paulo, que até segue a gente segunda prática, porque além de ser advogada, é música, é baterista. Que legal. Ela pergunta lá, qual fonte vocês usam? É espaçamento? Quer ver o que mais aqui? Recuo? Algumas dicas práticas nesse sentido, doutor, assim, de espaçamento entre linhas, né? Fonte mais utilizada, o que seria mais adequado? Não vejo assim como algo matemático e acabado, mas tem algumas coisas que a gente pode caminhar para algumas sugestões, né, doutora? Sim, com certeza, com certeza. E eu tenho certeza que eu vou passar algumas dicas aqui que muitos vão começar a repensar o que estão fazendo. Um dos princípios do Legal Design é você partir do minimalismo. Então, tudo que eu ensino vem a partir do minimalismo. Porque a aceitação dos tribunais é excelente. Eles não só aprovam, como eles recomendam que você utilize dessas técnicas.
desde que não seja de forma exagerada. Então, nós trabalhamos com minimalismo, certo? Então, partimos desse princípio minimalista. Para quando você trabalha com processo físico, então, quando você trabalha com processo físico, por exemplo, os órgãos protetivos com o processo físico, você pode utilizar, por exemplo, uma buque antiquá, que tem serifa. Para quem não sabe o que é serifa, são aquelas linhas que fazem um acabamento na fonte. No entanto, se você trabalha com processos digitais, documentos de forma geral, digitais, cartilha para a empresa, cartilha para o fornecedor, cartilha, enfim, para quem quer que seja. Se você trabalha com documentos digitais, qualquer fonte com serifa, Book Antiqua, Garamond, que são as mais utilizadas, são péssimas para esse tipo de documento. E nós sabemos que hoje a maioria dos escritórios e a maioria das pessoas utilizam essas fontes para os documentos por passar mais formalidade. No entanto, ela cansa a vista, ela pesa. Então, não é o que é certo e o que é errado. Só que ela não é indicada. Pode pegar, por exemplo, se você pega um livro que está tudo ali redigido com fonte com serifa, Book Antiqua, Garamond, que são as mais utilizadas, ou qualquer outro, é cansativo. A leitura fica pesada. E você raramente vai encontrar um livro esquematizado, por exemplo, que utilize dessas fontes. Isso, exatamente. Esses acabamentos são as serifas. São as serifas. E aí, qual seria uma fonte razoável? Por exemplo, essa aqui seria... Essa aqui seria... como que a leitura fica mais leve, doutor? Olha como eu gosto muito dessa, né? A leitura fica mais leve. Agora, alguma outra fonte... Vai muito do gosto de cada um e da imagem que a pessoa deseja passar e principalmente da mensagem que ela quer transmitir, né? A fonte sempre tem que estar em concordância com a mensagem que você vai transmitir, senão você causa ruídos. Então, do seu gosto particular, desde que não tenha serifa, se você vai trabalhar com processos digitais, por exemplo. Lembrando que outro princípio que nós temos dentro do Legal Design é o espaço em branco. Então, você precisa ter um espaço em branco no seu documento. Nada está por um acaso. Lembra? Volto a dizer que nós falamos lá no começo. Nada está por acaso. Então, quando você pega uma revista, quando você pega um catálogo de roupa, quando você pega uma cartilha do tribunal, qualquer documento que você vê aqueles espaços em brancos, eles estão ali de forma estratégica. Por que que eles estão ali de forma estratégica? Para fazer com que você preste mais atenção nas informações que estão ali. Além disso, nós precisamos sempre levar em conta um outro princípio muito importante, que é o da proximidade. Quando nós estamos falando em princípio da proximidade, nós estamos falando em trabalhar com blocos de ideias, com blocos de pensamentos. Perceba, doutor, que nada disso está dentro do Visual Law. Nada disso. É verdade. Até agora nós não falamos de ícones, nós não falamos de fluxogramas e da função deles. Nós estamos falando de como escrever e de como se posicionar, certo? É verdade. Esse ponto fundamental, viu, doutora, que você colocou. E teve um outro que você colocou para trás, mas eu não queria interromper a sua fala, que é a palavra empatia, né? Que tem tudo a ver com o legal design. E quem já trabalhou, eu já fui assessor do juiz por 2 anos antes de ser defensor público, sabe, doutora Emanuela? Então, essa questão da empatia é fundamental, porque ela não é só na relação interpessoal. Porque quando eu pego uma petição, que é aquela cor carregada, aquela letra cheia de serifa, uma petição de 50 laudos que poderia ter sido explicada em 3, a primeira coisa que a gente faz é antipatia àquela petição. Não é que vai o conteúdo... Não é que você vai julgar desfavorável porque está ruim, mas você vai ter mais trabalho. Às vezes você vai pegar um processo ali que está na mesma antiguidade e vai olhar, peraí, opa, esse aqui está muito mais clean para eu trabalhar, vou fazer mais rápido, às vezes eu estou cansado, então vou dar preferência para fazer aquele primeiro. Né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque do outro lado, o leitor é um ser humano, que às vezes ele está muito cansado. Então ele pega uma petição dessa forma, ele vai ter uma antipatia, ele vai ter, na verdade, o efeito contrário que o legal design quer fazer, né? Que é a empatia, que é aproximar o leitor. Nossa, que legal, esses espaços em brancos, né, que a doutora mencionou.
Você está com a visão já cansada, você tem aquela leitura, tem os espaços de descanso, você volta para a concentração do texto, ou destaca para algum ponto fundamental que você tem naquela petição. É importantíssimo isso. Então a gente precisa desconstruir esses mitos, e eu acredito que a gente tem cumprido muito bem aqui, principalmente, né, a gente não, fala a professora, porque eu, na verdade, estou aprendendo muito hoje aqui, e essa parte do legal design, para desconstruir os mitos, que é só figurinha. Isso é importante demais, né? Acabar com esse mito, com esse preconceito que a gente tem formado, que a gente só tem que fazer figurinha na petição para ter a aplicação do legal design. Isso é muito importante a gente ter aqui, né? E um outro ponto que você colocou, eu queria comentar um pouco mais sobre a aceitação dos tribunais, que foi perguntas que colocaram na nossa caixinha, né? Como é que os tribunais, como é que a doutora vê o comportamento dos tribunais diante desse movimento do legal design no Brasil? Hoje, quando nós falamos em legal design, tem muitos comentários a favor, normalmente a jovem, a advocacia, mas nós também temos muitos comentários negativos, contra, dizendo, o principal deles, de que é uma modinha, é uma fase, isso vai passar. Porque as pessoas realmente acreditam que se restringe a ícones. E ao que entende, acha que entende um pouquinho mais, pensa que é QR Code. E também nem é. Se você não explicar o QR Code para que serve e como acessar, às vezes o seu QR Code nem vai ser acessado. É muito importante destacar isso. Às vezes a pessoa acha que está inovando, de que ela está arrasando e está colocando um QR Code ali. Você tem que pensar que quem vai interagir com aquele documento, às vezes está com o celular sem bateria, não quer ler, não quer utilizar o aparelho particular no trabalho e nem vai ler. E pede para você emendar a petição, enfim. É muito cuidado, né? É uma linha muito tênue. Mas voltando, não é uma modinha. Não é uma modinha. E o principal motivo de que justifica não ser uma modinha, perdão, é que hoje os tribunais de justiça do nosso país criaram os seus próprios laboratórios de inovações jurídicas. Então nós temos à frente aí o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que criou um laboratório para focar no design thinking. O que é o design thinking? É outro princípio que sai lá de dentro do legal design. Design thinking é você saber abordar problemas rotineiros de forma estratégica. Então, o Tribunal de Justiça, tanto o Estado de São Paulo quanto o Distrito Federal, criaram os seus núcleos para poderem fazer isso. O Distrito Federal, inclusive, publicou uma portaria para incentivar a aplicação de recursos visuais e linguagem simplificada nas peças. E não só nas peças, nas sentenças, nas petições, obrigando com que todos os órgãos públicos ali ajam da mesma forma, não só o advogado. Por isso que é importante que o assessor saiba, que o advogado saiba, que o defensor saiba, que o promotor saiba, que todos saibam. Certo? Dito isso, o que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal fez? Tinha um problema recorrente, uma alta demanda. Foram lá e criaram um balcão digital. Acredito que a maioria aqui dos advogados, principalmente se já atuaram lá, tem conhecimento desse processo. Então, eles tinham um problema que eles poderiam solucionar ali colocando mais pessoas, vamos supor, naquela sessão para trabalhar, mas eles resolveram abordar de forma criativa, criando esse balcão virtual, onde você consegue resolver uma infinidade de coisas. Então, você está falando de design thinking. Nós vamos focar aqui no nosso... o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, também criou esse laboratório. O laboratório lá, inclusive, chama Descomplica. Olha que interessante. Nós temos... Viu, doutora? Até essa questão que você está falando, enquanto o pessoal vai passando, eu vou até ilustrar. Que o STJ também passou por essa evolução. É muito interessante isso. Quem lê informativo de jurisprudência há alguns anos vai perceber o quanto o STJ evoluiu de processo de legal design. Embora ele não fale diretamente que ele aplicou o legal design ali. Mas quem pega o informativo do STJ hoje vai perceber que é estruturado. Lógico, eu estou dando um zoom aqui para dar uma estourada para ficar melhor para vocês visualizarem. Mas eles trabalham com tabelas para organizar a informação, ele coloca o ramo do direito para classificar, tem símbolos, ele dá o destaque da informação, e se você quiser ler o inteiro teor, tem o inteiro teor também. Então, a leitura fica mais fluida, né, do informativo. Antigamente era muito complexo você entender o informativo do STJ, do STF então nem se fala. Então a pessoa tinha que ler, reler, para entender e tirar a essência do que é aquele julgado, que é a informação essencial que você precisa extrair dele. E hoje não, o STJ já está aplicando isso na prática também, né? Acho que é importante falar isso.
E a leitura fica muito mais prazerosa também, né? Você Sim, com consegue ler certeza. melhor, até você até se agrada melhor, é mais gostoso de trabalhar com o documento. Mas nós temos ali o Tribunal de Justiça da Bahia, que criou um núcleo onde tanto os juízes, quanto os servidores públicos, quanto qualquer particular, ou seja, já é um núcleo formado por várias pessoas de várias áreas e elas podem compor essa equipe justamente para isso, para desenvolver soluções criativas e olha só que interessante, para disseminar a cultura inovadora. Então, eu sou encantada por esse princípio que partiu do Tribunal de Justiça da Bahia. Eles não só querem aplicar dentro do próprio tribunal, mas eles querem disseminar. Por quê? Porque hoje nos tribunais nós estamos falando de robô, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de um leque de inovações, de simulações 3D, nós estamos falando de animações, que inclusive eu ensino a fazer. Então, assim, nós estamos falando de um leque de algo muito maior do que apenas o Visual Law. Isso que é importante mencionar. Mas vindo para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, como que funciona? O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ele também possui esse laboratório. Esse laboratório aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, inclusive, ele pode ter parcerias com entes privados, desde que de forma não onerosa, certo? Justamente para que surjam essas atribuições. Então, eles têm um laboratório que eles trabalham com essas inovações, inclusive no âmbito penal. Está sendo bastante reconhecido o Tribunal de Justiça daqui. E esses dias eu até comentei aqui no perfil de um despacho que vinha ali ensinando, né, como acessar a audiência virtual. Aquilo ali já é o Visual Law, já são as aplicações dos recursos visuais. A partir do momento que você aprende o que é o legal design, que você faz um curso, que você começa a ler, você nunca mais olha para um documento da mesma forma. Nunca mais. Você sempre vai olhar de uma forma diferenciada. Quando você bate o olho, você já sabe. Olha, ali tem um espaço em branco, aqui tem uma quebra de padrão por meio de um recuo, aqui tem um destaque, aqui tem uma sobreposição de contraste. Então, são nomes que quando você não sabe o que é, parece muito difícil, mas a partir do momento que você passa a estudar, que você começa a ler, você nunca mais consegue fazer da forma como fazia antes. Eu acredito que tem alguns alunos aqui na live e eu gostaria que vocês comentassem qual foi a experiência de vocês e como que está sendo agora interagir com os documentos. Se vocês já estão mudando, como que mudou essa visão de vocês? Eu gostaria que vocês falassem aqui. Então, Enquanto o pessoal aqui... vai comentar. Pode Pode continuar. falar. Aí depois... Não, era tem isso mais, mesmo. porque tem mais perguntas aqui. Teve uma pergunta que eu achei interessante, que foi lá atrás, falando assim, para aplicar o legal design, tem que fazer algum curso de design. A pergunta, se eu não me engano, era essa. Eu estou tentando localizá-la aqui, porque passou bastante comentário. A pergunta é interessantíssima, porque você não precisa fazer um curso de designer, você não precisa dominar ferramentas de design. Você precisa estudar para não cometer os erros que nós já mencionamos aqui, mas você não precisa. Por quê? Doutor, olha que interessante. O engenheiro, ele entende muito bem a sua principal ferramenta de trabalho. O contador, ele pega uma HP, ele consegue até escrever o nome ali, digitando os números, digitando códigos, ele consegue escrever um nome, sabe? É incrível como que cada profissional domina a sua ferramenta de trabalho. No entanto, quando nós estamos falando dos profissionais do direito, a maioria não tem domínio sobre a sua principal ferramenta de trabalho, que é o Word. Então, na maioria das vezes, nós nos deparamos com profissionais que entendem o básico do Word, que sabem redigir, que sabem pôr um recuo, que sabem inserir uma régua, ou às vezes, dependendo da versão do Word, não consegue nem inserir a régua, porque muda muito. Então, assim, é a nossa principal ferramenta de trabalho. Você não precisa ir muito longe do Word para você começar a aplicar o legal design. O que você precisa é estudar para não cometer os erros e alcançar o objetivo certo, que é bons resultados, que é fazer o seu nome, garantir... Ali tem algumas pessoas falando, né? A respeito do Word. Porque é justamente isso. A maioria das pessoas não sabe fazer. Então, não precisa ir muito longe. É verdade. Isso, você tocou num ponto fundamental, viu? A gente às vezes está querendo aprender a fazer gráficos, imagens, e a gente não sabe, às vezes, nem operar o computador direito. Não estou nem falando do Word. A gente tem dificuldades de
manejar, por exemplo, um sistema do tribunal. A gente tem dificuldades com o Word, né? Muda a versão do Word, né? Muda, é como se fosse aquela história, né? Muda a cor do capim, a gente não desaprende a história. E no Word é a mesma coisa. As evoluções dele, e cada vez mais tem entrado editores de texto que são web, né? Por exemplo, dentro do Google Docs, a gente tem lá no próprio Office, tem o Office 365, que é virtual, que tem algumas limitações, mas não são impeditivas de você exercer ali o legal design, e a gente não se preocupa em qualificar nisso. Né? Acho que é importante, a primeira coisa é aprender também a operar o sistema. Se a gente não sabe operar, hoje não tem como, ninguém faz mais petição manual. Eu até tenho aqui a minha maquininha de datilografar, que é do meu avô, de 67. Uma relíquia. Se eu não me engano, é de 57, na verdade. É uma relíquia do meu avô, já falecido já. Mas ninguém mais usa isso. Né? E o texto que se escrevia nessas máquinas não pode ser utilizado mais hoje. Eu acho que isso que é importante, a gente desconstruir. Né? Não, e tem um ponto assim, chave que você chegou. Você pega aqueles documentos redigidos lá, meu Deus, década, vixe, não sei nem mencionar, há muito tempo atrás. Redigida com aquelas canetas de pena, que até me falha a memória agora o nome correto. Bom, aqueles documentos redigidos naquela época para as petições de hoje em dia, não tem diferença. Não tem diferença. E é chocante isso, porque o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, as tecnologias mudaram, mas quando você pega um documento daquela época, pode ser lá dos arcebispos que elaboravam muitos documentos na época, e você pega uma petição de hoje em dia, até a forma de espaçamento é parecida. A forma de recuo é parecida. E eu mostro isso na consultoria, sabe? Eu pego documentos antigos e os documentos atuais. As pessoas não querem inovar. Só que faz parte do processo. Nós precisamos evoluir junto com as outras coisas. Todas as áreas evoluem, porque com o direito seria diferente. Não é verdade? Eu não acho. Aquilo que você colocou de ser modinha ou ser uma evolução, eu não concordo com esse grupo, esse segmento que fala que seria modinha o legal design. Não é modinha. Na verdade, faz parte do processo de aperfeiçoamento do ser humano. Nós vivemos de fases na vida e nós temos que evoluir. E chegou a hora de a gente deixar para trás as escritas antiquadas, o professor Guilherme Urives está aqui também, e na quinta eu vou estar com ele na Estácio, professor da Estácio, e um grande advogado aqui em Campo Grande. Boa noite, viu, doutor? Então, assim, a gente tem que abandonar esse modelo antiquado, porque é uma evolução do ser humano. A forma de escrever antiquada é um fator de exclusão social. Nós não queremos um país excludente. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais incluir as pessoas para que elas tenham conhecimento. Né? Às vezes as pessoas ficam com essa erudição toda como um fator de exclusão. Né? Eles fazem a sentença, e eu acho que um ponto fundamental do legal design, porque a gente faz uma sentença, a gente faz uma petição, a gente faz um parecer, não é para nós mesmos. Eu acho que esse é um ponto fundamental da gente trabalhar aqui. Eu não sei como é que a doutora pensa sobre isso. A gente escreve algo como advogado e advogada para outrem ler e não para eu ler. Porque primeiro minha cabeça está viciada, né? Minha cabeça está viciada, eu já sei o texto todo de cor. Tanto é que a gente erra muito se a gente, no primeiro texto que a gente escrever, a gente soltar. Né? A cabeça está viciada com o texto. Você não consegue nem ver o erro. Você tem que, às vezes, descansar um pouco ali para voltar a fazer a leitura. Agora, quando eu passo a escrever pensando em quem vai ler, você vai dar uma virada na sua advocacia. Porque, às vezes, eu tenho que me despedir desse preconceito que eu tenho. Não, eu sou muito bom, eu não preciso escrever para o meu público. Eu preciso escrever para mim porque eu já sei tudo que eu preciso falar. Né? Então, acho que esse é um ponto diferenciado do legal design, né, doutora? Exatamente. Quando nós falamos ali do legal design, complementou um professor que entrou aqui, eu acredito fielmente que essas técnicas, elas precisam ser implementadas desde o início de uma graduação, para que você venha trabalhando, né, na cabeça do jovem advogado, para que você venha trabalhando ali, né, na mentalidade do profissional do direito, que quer que seja. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, as pessoas pensam que se elas escreverem difícil, elas estarão fazendo bonito. Né? Então, trabalha ali com a página dos sinônimos aberto para poder procurar palavras difíceis para um termo simples.
E não é assim. Então, essas técnicas de ensino vão desde uma sala de aula, vão desde um material que um professor está apresentando para os alunos. Hoje, sinceramente, conhecendo tudo o que eu conheço, sabendo todas as técnicas que eu conheço, eu penso que seria muito mais fácil eu ter aprendido processo civil. Processo penal, então, nem se fala. Uma aula de dosimetria da pena. Se eu tivesse tido utilizando essas técnicas de hoje em dia e esses recursos Eu acho que está travando, entendido com doutora. muita Acho que mais travou aqui. facilidade. Acho que caiu. Oi, caiu, doutor? Voltou? Ah, voltou, agora voltou. Então, eu penso que se eu tivesse aprendido lá atrás com essas técnicas, uma aula de dosimetria da pena teria sido muito mais fácil, teria sido mais simplificado. Pensa você ensinando hoje para um aluno, utilizando ali de um slide, o que quer que seja, na lousa mesmo, você desenhando, mas utilizando desses recursos, dessas quebras de padrões. Você Ixi, eu acho que travou novamente. não. Tá Aqui. caindo, parece. Voltou, doutora? Isso, Aqui eu acho voltou. que Tem hora que agora, tá agora caindo, voltou. parece, né? Tem hora que Tá tá dando voltando. Não sei uma se é. congelada. Tem até uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso que a doutora está falando. Ai, Deixa eu perdão, só pode falar. voltar. Quer ver aqui, ó? Que ele colocou aqui, deixa eu só colocar. Tá, é o Dr. Vinícius Matos. Ele colocou qual a orientação de quais cores não usar no destaque do texto. Eu vou complementar a pergunta dele, então, doutora, que é um outro ponto que eu vejo de problema que a gente tem no trabalho. Né? Ele está perguntando qual cor não utilizar. Mas eu queria que a doutora comentasse, além disso, sobre o negrito, o sublinhado, o itálico. Às vezes a gente pega uma página numa petição, só tem negrito, o parágrafo inteiro é negritado, né? Não está Isso não destacando tem. nada, só está cansando quem vai ler. E provavelmente quem vai ler nem vai ler mais nada. Vai passar ali, fazer uma leitura superficial. Uma coisa é quando te dão um documento de 3 páginas, 3 laudos para você ler. Outra coisa é quando te dão um de 13. Quando você vai ler o de 3, você vai esquematizando, vai com lápis, vai com marca-texto. Quando te dão um de 13, você vai passando o olho. Nossa, ai, já sei isso daqui. Próximo. Ai, meu Deus do céu, para que tanta coisa escrita? É desse jeito. É assim com o livro, é assim com qualquer coisa que a gente pegue para ler. Quais cores utilizar e quais cores não utilizar? Quando nós estamos falando, é muito importante ter essa distinção: documento físico e documento digital. Documento digital não é uma regra, tá? Nada aqui que eu estou falando é uma regra. São estudos que levaram a essas concordâncias, a esses resultados. Então, quando nós estamos falando de documentos digitais, não usa o amarelo, deixa o amarelo de cantinho. O amarelo é cansativo. Tá? Quando você está falando de documentos. É diferente se você estiver falando de uma identidade visual que você está elaborando para sua empresa, para o seu escritório. É diferente. Com amarelo você passa alegria, por exemplo. Mas numa peça, não utiliza. Por quê? Se aquele documento for digital, vai doer o olho de quem está ali interagindo. Porque não é só a sua peça, não é só o seu documento. São dezenas por dia. Então, pense se todo advogado resolve destacar um parágrafo inteiro de amarelo. Como que aquela pessoa está no final do dia? Marca texto, se possível, não utilize nunca. Sabe marca texto em peça de Word? Não utiliza. Nós temos várias outras técnicas que garantem o resultado de chamar a atenção, que não é o marca texto. Então, o marca-texto amarelo, dentro do Word, ou qualquer outro que seja, azul, vermelho, que lá nós temos, né, várias cores para optar. Se possível, não utilize nenhuma dessas formas de destaque. Nós temos, vocês, né, lógico que ninguém é obrigado a comprar minha consultoria, mas tem um livro muito bom que eu recomendo que chama Design para quem não é designer. E lá você aprende muito sobre esses princípios. Então, em todo lugar é unânime, não utiliza o marca-texto. Destaque por meio do negrito, mas palavras-chave. Então, primeiro, você identifica quem é o seu usuário, a pessoalidade daquele usuário. Depois que você identificou isso, você identifica a dor do seu usuário. E então, as palavras-chave que deverão ser negritadas são as que vão ao encontro da dor do seu usuário. Perceba que não é pôr em negrito por acaso ou colocar um parágrafo inteiro em negrito. As palavras em negrito precisam ser gatilhos mentais. Então, quando você pega uma coluna, um bloco de informação que não tem nada em negrito, nada te chama atenção e você não vai ler em nada. Seu cérebro vai seguir o percurso normal, seja em F ou Z.
Quando você pega um bloco de informação, uma outra coluna, que existe palavra em negrito, o seu cérebro vai ler automaticamente as palavras em negrito. Mas aquelas palavras, como? Quais palavras você vai utilizar? Qualquer uma. Você vai chegar lá e grifar, por exemplo, esta. Não faz sentido, né? Então, você precisa negritar sempre a palavra que vai ao encontro da dor do seu usuário. Sempre, sempre. E itálico, normalmente, é bem particular, mas também não é recomendado. Sabe quando você precisa utilizar termos ali em latim que realmente você precisa? Por exemplo, um termo muito... ad eternum. Ah, é um termo diferente. Às vezes você não vai colocar em português. Você vai preferir utilizar realmente ali a expressão. Então, tudo bem, utiliza o itálico, não tem problema. Mas, de forma geral, não utilize. Ó, a doutora Jéssica Abreu entrou também aqui, viu, doutora? Tô vendo, entrou bastante gente. Entrou o colega defensor da Mato Grosso, o Carlos Eduardo. Também boa noite, doutora Jéssica, doutor Carlos Eduardo. E a todos e todas que estão entrando aqui. Quem não segue a doutora Emanuele Chaves, ó, clica aqui em cima e passa a seguir ela também, porque tem muitas dicas preciosas para a advocacia. A gente tem que revolucionar a nossa forma de escrita, a nossa comunicação, né, verbal e não verbal, em todos os sentidos, porque a gente precisa mudar a forma de convencer o leitor, né? A gente não precisa se convencer, a gente tem que convencer o leitor que vai ler a sua petição. Parte, né? A outra parte, né? Principalmente o juiz, né? No papel de advogado, a gente quer convencer o juiz, quer convencer o desembargador. E aí, as técnicas de legal design que a doutora Emanuele trouxe aqui hoje, elas são muito importantes para o seu dia a dia, elas vão ajudar muito. Eu tenho cada vez mais tentado estudar isso aí, sabe, doutora, para tentar implementar na nossa prática, porque eu vejo que é essencial. Às vezes a gente fica com muita chatice de querer dificultar, quando o caminho é de facilitar todo o conteúdo que a gente coloca, tanto nas aulas, quanto nos materiais, nos slides, nas petições. Então a gente tem que buscar essa simplificação. E eu fico muito feliz, né, de ouvir, né, o que a doutora explicou, colocou aqui, com muita clareza, todos esses detalhes de aplicação do legal design ao papel do advogado, da advogada, do defensor, do juiz e todos os protagonistas do cenário jurídico, né? No segmento extrajudicial, essa perspectiva que a doutora trouxe. E eu tenho certeza que o pessoal aqui está gostando e já marca lá a doutora, porque ela está com um material bacana agora, está com um curso para isso, para ensinar a aplicar, porque a gente precisa evoluir. A gente, às vezes, critica por não conhecer, sabe, doutor? Eu gosto de frisar e repetir isso. Não gosto, isso aí é vaidade, é frescura, a gente tem que parar com isso, isso não precisa. Na verdade, é ignorância. E a ignorância, às vezes, nos prejudica, principalmente quem está na advocacia. Porque a advocacia é um trabalho de convencimento. E quem está aqui, isso. E quem está aqui desde o começo, com certeza percebeu que a parte do visual é muito pequena diante disso tudo que nós estamos comentando aqui, certo? Vou dar daqui um exemplo, até se vocês quiserem mandando ali áreas de atuação, eu posso ir dando exemplo do que utilizar em cada área. Eu acredito que vai ser bem interessante eu poder dar exemplos de como aplicar na prática dentro de cada área. Então, se você é previdenciarista, trabalhista, ou se você é servidor público, vai comentando aí que eu posso ir dando dicas. Eu vou começar pela defensoria. Provavelmente vocês devem lidar ali com os julgados, devem ter tópicos específicos que precisam ser utilizados, teses desenvolvidas, e como que você pode aplicar, né? Se você está falando em relação ao seu assistido, você pode fazer ali um fluxograma, uma linha do tempo, mostrando passo a passo do processo, para que ele possa entender quais tratativas serão realizadas dentro do processo dele. Ah, mas eu vou precisar fazer isso para cada pessoa? Não, você faz um modelo, aquele modelo sempre vai estar ali à sua disposição, e qualquer assistido que chegar ali, você consegue falar para ele: olha, começa com a propositura da ação, nós temos aqui uma petição, e assim por diante, já está pronto. Outra forma, você precisa fazer uma cartilha, precisa juntar esses enunciados, então passa a fazer de uma forma diferente, passa a fazer uma cartilha clicável. O que é isso? É quando você trabalha com um documento linkado. Você quer uma jurisprudência que fale
sobre danos morais, uma palavra-chave dentro de danos morais. Em vez de você ficar dando Ctrl F, Ctrl L ali, que às vezes você fica 1 milhão de vezes e não consegue encontrar, por que não fazer isso de forma linkada? Aglomera tudo dentro de um documento só, faz um sumário ali linkado, você quer assunto específico, clica ali, ele te redireciona automaticamente. Então não é só para quem está fora, é também para quem está dentro. Doutora, até nessas áreas colocaram aqui direito de família, direito empresarial, e você tocou num ponto aí que eu acho que a gente não comentou de modo direto, comentou de modo indireto. Dentro da sua compreensão de legal design, qual que é a melhor forma de a gente citar numa petição um precedente, uma jurisprudência? Qual que seria a melhor técnica que mais convença, seja clara a informação ali? Porque às vezes a gente vê 10 páginas citando de jurisprudência seguido, né? Transcorrendo ali páginas e páginas e páginas de citação. Qual que seria a melhor forma para dar uma dica para o pessoal? Quando você incorre nesses casos, que você tem uma sequência de decisões ali, você nem sabe, na verdade, onde uma começa e a outra termina, certo? Às vezes as pessoas separam ali por asterísticos, mas esses asterísticos também podem ser utilizados para dividir a jurisprudência. Então, você quer destacar. Então, assim, fica muito confuso. Você não sabe onde começa, onde termina, para que serve aquele asterisco, para que serve aquele grifo nosso que você destaca e, na verdade, você destaca um monte de coisa. Então, a minha recomendação é: trabalhe com caixas de texto, trabalhe com ícones que façam sentido. Então, você quer utilizar um martelo? Tudo bem, o martelinho lá, eu esqueci o nome, quem souber aí me lembre, por gentileza. Você quer utilizar um martelinho que remete aos tribunais, né? Principalmente nos Estados Unidos, muito de filme. Então, use de forma consciente, você pode utilizar e é muito bacana. Mas você precisa seguir o princípio da repetição. Então, em todo lugar que você for citar uma jurisprudência, se você for utilizar, por exemplo, de um martelinho dentro de um círculo aglomerado a uma caixa de texto e a jurisprudência ali dentro, em todo lugar que você for citar uma jurisprudência, utilize o mesmo destaque. Não faça de forma diferente, porque senão você só vai estar causando confusão na cabeça de quem está lendo, certo? Então, para mim, hoje, eu acredito que de forma minimalista, uma das formas seria utilizando quebra de padrão, que é um dos princípios. Você pode trabalhar essa quebra de padrão por meio de recuo, por meio de alinhamento. Inclusive, hoje eu fiz um post falando de como o alinhamento é importante para você passar uma informação fluida. E utilizando também dessas caixas, mas partindo sempre do princípio minimalista. Nada de colocar uma caixa lá azul, vermelha, verde, amarela. Não, nada disso. É apenas realmente uma borda para você destacar junto com a quebra de padrão que aquele ponto precisa de atenção. É verdade, é um ponto bem fundamental isso de colocar, de fazer o recuo. Às vezes o texto é completamente citado ali, vira aquele negócio gigantesco, você não sabe onde começa, termina. É bem interessante essa dica, porque muita gente tem dificuldade, sabe, doutora, com como trabalhar com a jurisprudência. Eu até gosto, até para forçar, porque muita gente, né, que vai pelo volume acaba não lendo o precedente que a gente está citando ali. Às vezes eu prefiro colocar uma paráfrase e dar os destaques do negrito, né, usar as tecnologias que a gente tem para destacar, mas falando, chamando atenção para forçar, porque a pessoa está naquela leitura já fluida ali do texto. Então ela, né, já está lendo. Se tem um recuo e aquela pessoa tem a predisposição de não ler jurisprudência, ela pula, dependendo da situação. Senão você não chama a atenção dela para a importância da leitura daquele caso. Principalmente quem cita muita jurisprudência numa peça só, né? Tem 10 citações ali. Vai ler fato, um pouquinho da fundamentação jurídica e pedido. Essa a gente vai pular. Então, assim, a gente também saber utilizar quando citar diretamente uma jurisprudência, eu acho que é importante, e quando fazer a citação por meio de paráfrase. E aí dando os destaques, como a doutora colocou aquela hora, do negrito necessário, nas palavras importantes ali. E tem um outro ponto que me veio aqui agora, que a doutora colocou, não estava discutindo, né? Eu não sei o que a doutora acha, né? Na linguagem de internet, quando a gente coloca texto todo em caixa alta, parece que a gente está gritando, né? Quando a gente está falando em rede social, se você coloca caixa alta, você está gritando com alguém. E às vezes a gente vê em petições um parágrafo inteiro em caixa alta.
O que a doutora acha disso? A impressão que tem é que realmente você está gritando com a pessoa. Você está gritando com quem? Com o juiz? Está gritando com o assessor? Qual a intenção da caixa alta? É destacar? Pois bem, se essa é a intenção, eu digo, você não está destacando. Você não está destacando nada. Existem princípios e formas de se fazer o destaque. E caixa alta, eu asseguro dizer, não está entre essas formas. Né? Você pode utilizar para destacar um termo, beleza, uma palavra. Mas se você colocar um parágrafo inteiro, não faz sentido nenhum. Além de ficar feio visualmente falando, né? Não, eu concordo contigo. E o Dr. Everton coloca um negócio bem interessante aqui. Dr. Everton, um grande abraço para ti, advogado de São Paulo também, que está sempre presente, atuante. E ele fala que hoje em dia ele lê a jurisprudência porque muita gente usa a jurisprudência contrária à tese que quer usar. Eu, como parte do processo, eu leio de capa a capa, porque eu quero pegar a falha. Eu adoro pegar a falha na petição contrária, porque é onde que você vai levar vantagem, é a zona de vantagem. Por isso que eu brinco, eu adoro fazer contestação. Vocês têm que falar assim, qual peça que você tem prazer em fazer? Isso não é maldade, tá, gente? Não é maquiavélico, não. Mas, assim, é a melhor peça que a gente tem para fazer para desconstruir. É óbvio, quando a gente pega uma petição inicial do outro lado formidável, ela te arrebenta, com certeza. Mas é bom demais fazer contestação. Parece que eu tenho prazer em contestar, porque a gente sabe que cada vez mais a gente começa a ver no mercado pessoas que não se preocupam com a qualificação das peças. Então, se a gente não tiver essa preocupação, quem está no polo passivo e vai contestar vai vir babando com inépcia, preliminares e assim vai. Né? E se está mal redigida, e ainda corre o risco de sofrer ainda até uma chacota. Eu não gosto de trabalhar com isso nas minhas peças, mas tem gente que coloca isso, coloca as contradições. Às vezes, por exemplo, na petição inicial, tem um fato que não tem nada a ver, aproveitou do modelo. Né? E aí na contestação a pessoa vem desqualificando a petição inicial em cima disso. Né? E eu até considero, sabe, doutor, a questão de aplicação do legal design a modelos já pré-existentes. Quando eu falo, e aí entra aquela lição que você trouxe aqui sobre detox, né? Eu acho que é importante. Quando eu pego um modelo, não é para eu copiar ipsis literis, né? Copiar literalmente aquele modelo. Eu tenho que aplicar um detox em cima daquele modelo para que ele fique personalizado e objetivo para o meu padrão de trabalho. Eu acho que é importante isso. Às vezes eu não quero criar uma peça do zero. Eu tenho um modelo ali que quero aplicar. Mas aplicar o detox ali, eu acho que é importante para você acabar reduzindo, objetivando a peça e personalizando. Você acaba transformando para a sua realidade, a sua advocacia. Não sei o que a doutora acha de modelos aí, o risco que ele corre dentro da lógica do legal design. Doutor, eu trabalho com cível de volume desde 2017, eu era estagiária. E é engraçado como que muitas pessoas pensam que quando você está falando de cível de volume, algumas pessoas conhecem como contencioso massificado, né? Cada região costuma utilizar um termo. Mas muitas pessoas pensam que quando você trabalha com uma grande demanda, que é tudo igual, ou que nós, advogados, não vamos pegar a falha da outra parte. Eles pensam normalmente assim, são muitas ações por dia, são muitos processos por dia, eles não vão pegar os meus erros, né? E incorrem naquele ponto que, não sei se foi o Everton quem comentou, que utiliza a jurisprudência contra o que está pedindo. Vão de encontro, né? E nós percebemos, sim, nós percebemos o tempo todo. E isso cai justamente no que você está dizendo. Não é porque você tem um modelo pronto que aquele modelo será aplicado a tudo. Cada caso tem a sua especificidade. Diante disso, você precisa tratar aquele caso com as suas particularidades, com as suas peculiaridades. Nós recaímos novamente lá na pessoalidade de cada um. Então, tudo bem você utilizar o seu modelo, não tem problema. Até porque o legal design, ele é demorado. Então, você vai dedicar um tempo para você aplicar. Mas você pode reutilizar aquilo ali. Então, não é todas as vezes que você vai citar um artigo que você vai ficar fazendo do zero. Você já vai ter o seu modelo de ponto de partida. Mas sempre partindo disso. É a primeira parte, a primeira coisa que nós estudamos quando estamos falando de legal design. Pessoalidade. Diante de uma pessoalidade, como que você vai utilizar um modelo sem alterar nada? Não tem como. Então, uma coisa é você ter uma base, outra coisa é você usar aquilo lá para tudo, né?
O Dr. Everton coloca aqui outra pergunta. Se além do Word, né, que a doutora mencionou, e do Canva, né, acho que a doutora mencionou ao Isso. longo da live, se tem algum outro app, né, que ajuda nessa aplicação do legal design, se a doutora tem alguma outra dica sobre aplicativos para isso. Tem programas, tem inúmeros programas. Então, tem pessoas que trabalham com programas do próprio pacote Office, tem pessoas que trabalham com Canva, tem pessoas que utilizam o Word, enfim, tem profissionais que utilizam o Vision, que é outro programa muito utilizado. Tem dezenas de opções, tá? O Vision é uma outra opção que é muito utilizada. Mas é muito questão de identificação. Eu, Emanuele Chaves, advogada, agora professora, eu sei que a minha principal ferramenta de trabalho é o Word. Então, eu tenho que trabalhar com ferramentas que possam ser convertidas e inseridas dentro do Word. Pensando nisso, eu, Emanuele Chaves, gosto de trabalhar com o Canva, porque no Canva é muito fácil para mim trazer dentro do Word. Mas tem profissionais que não gostam do Canva, por exemplo, que acham que é difícil, mas pensam que é difícil porque na internet nós não temos muitos cursos que ensinam realmente você começar e ir até o fim. Muitos, igual um aluno meu falou na consultoria, muitos ensinam você a fazer a primeira página do seu slide, da sua apresentação, mas as outras 49, eles não ensinam. E daí, o que você vai fazer com uma aula que ensinou a primeira parte? Não serve para nada. Eu gosto do Canva, recomendo o Canva, ensino os meus alunos a trabalharem no Canva, podendo importar para o Word, mas é um gosto pessoal, tá? É um gosto muito pessoal. Eu gosto também do Canva, faço tudo no Canva também, eu gosto bastante, tá? E é fácil, na verdade, ele é bem intuitivo. E é incrível, né, doutor? O Canva você tem modelo para tudo. Se você está começando agora, você não precisa começar elaborando do zero nada. Você pode... E até a versão gratuita, né? Eu pago hoje o Canva, na verdade. Eu até pago hoje já para facilitar a minha vida, porque já tem mais modelos, tem mais imagens. Mas assim, o custo, eu acho que é R$30 mês, uma coisa assim. Não é algo... um preço sobrenatural, né? Que se eu for comprar um pacote Office hoje é caríssimo, né? É, com certeza. E pode trazer resultado para a sua advocacia, né? Porque você vai melhorar ali a sua estética e a sua apresentação do seu texto ali como um todo, né? Os seus slides, dá para fazer apresentação, dá para fazer uma série de artes para o Instagram, né? Tudo aqui para a rede social, você consegue fazer tudo lá pelo Canva. Então é muito útil, eu gosto bastante desse material. Doutor, já temos 1h21 de live, né? Eu falo, eu brinco, né? Eu nunca consigo terminar uma live antes de 1 hora. Na verdade, 1h30. Será que o papo tá bom? A coisa vai fluindo. Quando vê, 2 horas. Verdade. Eu vou responder aqui rapidinho. Um exemplo que me mandaram aqui já sumiu. Tô tentando. A gente fala esse que nem pode falar, principalmente no meio de uma live. Mas é porque o cérebro não acompanha, que eu quero ler e também quero falar aqui. Então, vocês relevem aí. Mas eu vi ali que pediram, inclusive minha amiga de trabalho, colega de trabalho ali, a Adriana, ela queria exemplos, por exemplo, direito de família e sucessões. Nada melhor do que uma linha do tempo para você falar quando o casal contraiu o matrimônio, quando nasceu o primeiro filho, quando adquiriu os bens, quando você já parte a parte de sucessões. Um fluxograma para você falar quando a pessoa faleceu, quais são os bens, como deve ser feita as divisões, quem são ali na ordem de sucessão, quem é o primeiro. Como se fosse uma árvore realmente genealógica, mas de uma forma mais moderna, né? Muito, muito interessante, é muito interessante. Tem então, dezenas de exemplos que eu poderia citar. Ó, eu vou até abusar, na verdade, já da boa vontade da doutora. Ó, pensando aqui, né, você falou no direito de família e linha do tempo. Eu gosto muito da temática do superendividamento, né? A temática que eu vou falar na quinta na palestra da Estácio é isso, inclusive é acessível pelo YouTube, quem quiser assistir, depois vou colocar o link para vocês aqui no meu Instagram. Me veio aqui muito interessante, isso eu nunca tinha pensado em aplicar ali quando a gente vai fazer as petições de repactuação no superendividamento ou o processo em si de superendividamento, ela é uma petição muito complexa, doutora. Complexa não do ponto de vista jurídico, porque eu vou ter que fazer um plano de pagamento, como se fosse uma contabilidade do ativo e do passivo daquela pessoa, para demonstrar o que ela tem. E
o que ela pode pagar de acordo com o mínimo existencial dela. E aí, MG, olha que interessante você trabalhar com essas dicas que você deu para a linha de família, para eu fazer a evolução dessa pessoa, para demonstrar que ela se superendividou ao longo do tempo. Não foi algo propositado, de má fé. Então, assim, foi uma construção temporal que levou àquele, né, superendividamento. E mais do que isso, né, dentro do Legal Design, e aí combinado com o Visual Law, você fazer um plano de pagamento visual, né? Fácil. Porque Já se eu vai faço chegar em texto, amanhã inovando em tudo. se a gente coloca, por exemplo, lá, numa petição, em formato textual puro e seco, um plano de pagamento, olha o tanto que fica difícil a compreensão disso. E eu também fazer, por outro lado, uma tabela simples de Excel, lá, né, com coluninha e as marcações, bom, talvez visualmente não seja agradável, porque são números, né? E eu, defensor público, né, os advogados, como regra geral, não somos muito, né, afeitos a números, gostamos de texto. Então, se a gente leva algo visual mastigado para o juiz, tá aí um bom campo de aplicação do legal design, né, que é dentro da área do superendividamento. Bem interessante. Perfeito. E já vai chegar amanhã inovando, doutor. Isso aí eu tenho certeza. Não, e depois eu posso te passar ferramentas que são mais fáceis, sites aí que nós utilizamos como base para aplicação desses princípios, que vão além do Canva, né? Mas, para isso, continue me acompanhando aí no Instagram, quem tiver interesse, né? Fazer o merchan da consultoria. Mas nós temos inúmeros sites que servem como base e que facilitam. Porque a preocupação das pessoas é quanto tempo eu vou gastar para aplicar essas técnicas. É muito rápido. Depois do momento que você aprende, é rápido para você aplicar essas técnicas. Por quê? Você aprende a reproduzir, você aprende a alterar pequenas partes. Demora no começo, quando você vai desenvolver do primeiro, quando você vai aprender o que é. Outro documento que eu sou fascinada e que eu acredito que quando você aplica, muda principalmente a visão em relação a visão do seu cliente em relação a você, ao seu trabalho, em questão de precificação de valor, é o planejamento previdenciário, porque o planejamento previdenciário ele é extenso e na maioria das partes é difícil você compreender. Eu não trabalho com direito previdenciário, tenho amigas que trabalham, que são referências para mim, inclusive tem algumas que eu acredito que estão aqui. E você aplicando essas técnicas, uma que eu sou fascinada, que é o storyboard, falei esses dias aqui nos Stories, que é você fazer uma simulação por meio de dados gráficos. Então, é como se fosse uma história em quadrinho, mas sem ser infantilizado. Quando você faz um storyboard para demonstrar uma aposentadoria rural, uma situação que aconteceu no ambiente de trabalho, quando você utiliza de um fluxograma ou um organograma, melhor dizendo, para explicar qual era a relação de trabalho da parte, quem era superior, a hierarquia muda. Perceba que além de você sintetizar, você facilita o entendimento. Doutora, olha, na verdade eu acho que nós vamos ter que ter uma live complementar. Já me veio outra aqui na cabeça, isso eu te falei, a live para mim é uma fonte produtiva de conhecimento. Eu acho que a gente aprende, vai tendo insights. Olha, você falando da linha do tempo, storyboard. Olha que interessante, a ação de uso capião, que inclusive estava aqui agora há pouco, Marcel Rulli, que é um gigante na área de regularização fundiária. Olha que interessante, aí depois, se ele estiver assistindo aí... Já veio um monte de ideia aqui na minha cabeça, né, que você falou. Aí já começa a pensar, vamos pensar numa petição dentro do Legal Design, aplicado o Visual Law, para a gente fazer uma linha do tempo com provas fotográficas, em miniatura talvez, para você demonstrar a sua evolução que você estava edificando. Você entrou no lote, não tinha nada, você construiu isso, e aí vai fazendo aquela linha do tempo bonitinha, e o juiz ali, fácil, mastigado para ele, a prova toda, que você, lógico, depois vai estar instruído ali na petição inicial, mas de forma mais sintética, com uma linha do tempo ali cruzando as informações, olha que fantástico que seria para uma ação de uso capião. E a mesma coisa também, você do outro lado, aí vamos falar do réu, né? A gente está falando só do autor. Numa ação possessória, você quer provar que aquela ação, na verdade, foi há mais de ano e dia para desconstruir a tese de ser cabível o rito especial lá das ações possessórias. Então você faz uma linha do tempo, um storyboard, como a doutora coloca também, com o Google Maps. Eu uso muito o Google Maps, na verdade eu uso mais o Google Earth Pro, porque ele tem mais imagens, e eu já desconstruí perícia com ele, sabe, doutora? Fazendo o seguinte, só que logo, na época eu não usei, né, o Legal Design, poderia ter utilizado um pouquinho melhor. Eu usei o precário design, vamos assim dizer, né? Na época. Então a gente estava aprendendo... Nunca mais, hein? Nunca mais, o precário design. E a gente colocar, por exemplo, isso
aquela linha do tempo explicando, né, toda a cadeia que teve ali para configurar o uso campeão, para afastar o lapso temporal de ano e dia para uma eventual contestação em ação possessória, e aí você extingue, porque não caberia ali, né, ou converte num procedimento comum, porque não caberia a ação possessória. Então, tem uma série de ferramentas, fora o QR Code, né, que é também um outro ponto que a doutora coloca. Eu até tenho eu vou deixar para a doutora essa aqui, para a gente fechar, para a doutora mastigar, o pessoal ficar curioso, e quem sabe a gente fazer uma segunda ou a doutora fazer uma live. Eu tenho um posicionamento que eu tenho construído e eu sempre ataco isso. Sempre quando eu vejo QR Code, eu acho que ele é legal, ele tem que ser usado, mas tem que saber ser usado, não só de visual falando, sabe, doutora? Eu falo do que você vai colocar por trás para ser carregado naquele material. Eu até fiz um post essa semana, ou semana passada, não sei, falando de uma posição do STJ sobre a comprovação do feriado local para fins de regularidade de um recurso lá no STJ. O STJ fala que a mera remissão de link na petição não é suficiente para você demonstrar que ali houve um feriado local. Então você teria que provar no processo, acostar, por exemplo, o diário oficial ou a lei local que comprova aquele feriado local. Então, se eu faço um mero QR Code disso, eu posso ter problemas, né, lá na frente no STJ com o enfrentamento dessa temática. E tem muita gente que utiliza o QR Code, doutora, para juntar provas no processo. Tá? E eu vou trazer isso aqui, na verdade, nem combinei com a doutora, eu sempre sacanei no final, viu? Mas eu quero que você, né, pense sobre isso e a gente fica para a próxima live. Usar o QR Code para fins probatórios. Por exemplo, eu tenho um vídeo que é uma prova de um acidente de trânsito, por exemplo, é uma gravação de uma loja que passou o carro e tem conteúdo, e eu simplesmente coloco esse vídeo na nuvem e jogo o QR Code, eu não materializo isso nos autos. Eu, Homero, tenho minhas sérias dúvidas, e se eu estiver do outro lado, para o seu azar, eu vou contestar isso, né, quem estiver litigando contra a parte que eu estiver defendendo na defensoria. Eu defendo que essa prova ela está extra autos. Tá? Ela está fora dos autos, ela não está materializada, ela não respeita a Lei 11.419, que fala que toda prova que não é digitalizável, ela tem que ser apresentada em cartório. Então, por exemplo, se eu tenho uma planta gigantesca, eu não posso simplesmente falar que eu tenho ela guardada em casa. Eu tenho que peticionar falando que não é possível digitalizar e eu tenho que protocolar isso em cartório do juízo ali, depositando a prova ali para ficar à disposição do juiz. Então, quem que é o guardião da prova, na lógica hoje que vige no CPC, é o juiz e não a parte. Né? Então, quando eu pego um vídeo e deixo lá, eu corro o risco de a outra parte questionar e o juiz falar, opa, essa prova não foi produzida no processo, então está fora, ela é passiva de adulteração, então não vou considerá-la na apreciação. Então, se a doutora quiser responder, senão a gente vai deixar para uma outra live para discutir isso. Porque se eu estiver do outro lado, a gente vai contestar. Eu volto a dizer, bem particular, inclusive eu ensinei isso para os meus alunos na consultoria. Eu, Emanuele Chaves, não sou a fã número 1 do QR Code. E, inclusive, nas pesquisas realizadas com os magistrados, o QR Code de todos os ícones que eu falo, não ícones só no sentido figurativo, ícones de técnicas que você pode utilizar. O QR Code é o que tem menor aprovação, principalmente quando ele remete a um vídeo. Olha que interessante isso. Então, eu acredito que o QR Code ele pode sim ser utilizado, mas eu reforcei muito isso mesmo para os meus alunos, que ele precisa ser utilizado de forma correta. Você precisa emitir ele, elaborar ele, de uma forma que ele não vá desaparecer, primeira coisa, que ele não vai expirar, porque a maioria dos sites gratuitos ele expira, e você precisa pôr numa nuvem que não vai sumir, porque se você coloca numa nuvem, mas daqui a pouquinho já desaparece, eu já peguei casos, doutor, que quando eu vou analisar a peça, o QR Code que tá ali já não tem mais nada, então tem que tomar muito cuidado para não expirar. Eu acredito que o QR Code, se ele implementado de forma correta, como por exemplo, na lateral tendo um passo a passo de como faz para acessar, tem um resultado muito melhor. Agora, o QR Code solto ali, eu, Emanuele Chaves, particularmente, também não acredito que seja a melhor opção.
Eu acredito que o QR Code ele é excelente para quando você tem um documento interativo, certo? Uma cartilha, você quer mostrar o seu trabalho, você quer mostrar o seu material, enfim. Eu acredito que essas sejam as melhores hipóteses. Pode sim, na minha concepção, ser utilizado no processo, mas de forma muito responsável, porque vai muito do gosto de cada um mesmo, né? Eu, particularmente, também Perfeito. prefiro não utilizar. O assunto do QR Code rendeu, viu, doutora? Eu falo, a live nunca acaba. Ó, aqui, a doutora Esther coloca, ó, sigo também com o ajuntado do áudio via link, até porque alguns sistemas realmente não... Na verdade, se a gente pega, a grande maioria não permite vídeo, áudio, né? Mas ela sempre faz o requerimento para acautelamento em cartório do juízo. Essa é a dica, na verdade, doutora Esther, que a gente sempre trabalha. Eu, quando, por exemplo, vou trabalhar com algo que eu vou colocar em nuvem, você tem que pedir na petição para que o juiz materialize isso lá de alguma forma em juízo, no processo, ele coloque isso, ele baixe, né, ele faça o download desse arquivo que está na nuvem, e aí você está materializado, você pediu. Agora, você simplesmente jogar na petição ali e deixar solto, você está dando um ponto para a parte contrária questionar isso. E até mais, né, a doutora tocou num ponto aqui fundamental. Se lá na frente, chega no tribunal, o link expirou, o desembargador vai lá tentar ver aquilo. Com não o tem celular mais? dele, com o celular dele, ele vai tirar o celular do bolso e vai lá tentar, porque você não ensinou como que acessa pelo computador, né? Partindo desse princípio. E daí, doutor, Então, complementa. muito cuidado mesmo em usar isso para esse fim. Talvez para fazer alguma remissão, como a doutora colocou, eu acho fantástico. Não é que o QR Code é ruim, só que a gente tem que tomar cuidado. É aquele que a gente começou na live, né, doutora? É desmistificar o uso adequado do legal design. Né? Eu acho que essa é a palavra-chave para a gente fechar a live de hoje. É ter responsabilidade, a gente aplicar com muita responsabilidade o legal design, porque ele é importante, mas o seu desvirtuamento, ele prejudica o seu cliente. E prejudicando o seu cliente, você vai perder não só esse cliente, outros clientes, porque na verdade corre, né? O mau trabalho executado, ele tem um efeito cascata. Ninguém vai te recomendar, e aí vai contar para o outro que seu trabalho foi ruim, teve problemas, e assim vai. Porque se o juiz, por exemplo, coloca numa sentença, olha o impacto disso negativo, sabe, doutora? O juiz coloca na sentença, tentei acessar o QR Code, mas não havia mais nada disponível na nuvem. Pensa. Ele arrebentou o advogado, acaba com o advogado, arrebenta. Ou assim, não sei acessar o link, então a prova está inacessível. Né? Então é algo. E como é que eu vou justificar para o juiz que legalmente ele tem a obrigação de consultar o QR Code? Então tem que tomar muito cuidado com o que eu vou colocar no conteúdo do QR Code. Não que ele seja proibido, mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou trabalhar com ele lá. E doutora, senão eu vou deixar a noite inteira aqui falando, né? Daqui a pouco o Thales já está puxando a sua orelha e puxando a minha aqui também, né? O doutor lembra dele, então, bom saber. Lógico que lembro, que é isso. Olha, se tem uma coisa que eu não esqueço, é do rosto das pessoas. Meus assistidos da defensoria, olha que eu já atendi gente, hein? Às vezes eles voltam na defensoria e falam, oh, como é que o senhor tá? O senhor nunca me atendeu? Eu falei, eu posso até ter mudado, mas eu lembro de você, viu? Eu lembro bem, eu sou muito bom de fisionomia, lembro sim do Thales. Inclusive, lembro que ele trabalhava com trabalhava no Nucom e era assessor do Aparecido. Você vê, olha, até que eu sou bom de memória, né? Isso mesmo. Não, eu lembro sim. Tá, então assim, eu só tenho a agradecer, doutora Emanuele, por estar aqui conosco hoje, contribuindo com o público do Civil na Prática. Mais uma vez, obrigado. Deixo aqui o Civil na Prática à disposição para voltar outras vezes, para a gente conversar, porque esse assunto é gigantesco, né? Uma live de 3 horas não esgota o seu conteúdo. E quem sabe a gente fazer lá no YouTube uma aula a gente tem um canal também no YouTube, com uma aula que a gente possa também expor alguns exemplos. Eu tentei aqui minimamente colocar alguma coisa pelo Instagram, mas ele tem algumas limitações. Então a gente pode levar, quem sabe, uma aula lá na frente. E fico à disposição de vocês. Só tenho a agradecer a todos e todas que participaram. Antes de vocês saírem, e antes de eu dar a palavra final para a doutora Emanuele, faça o momento print. Se gostaram da nossa live, eu vou desativar 1 minutinho o comentário para vocês printarem e compartilhar, falaram o que acharam da nossa live, porque eu acho que para a gente é importante. A gente está levando conteúdo para vocês aqui de qualidade. A doutora Emanuele trouxe muita coisa boa para a advocacia de vocês, então façam um print, tá? 1 segundinho aí para a gente tirar esse print. E a gente fica à disposição de todos e todos. Ficou alguma dúvida, pode mandar direct para a gente. Se eu não souber, eu vou incomodar a doutora Emanuele ali. Ó, doutora, me ajuda aqui
porque tem uma pergunta Com muito certeza. interessante na área legal design e a gente passa para ela responder e vai marcando aqui. E fica Com as suas certeza, últimas estou à considerações, disposição. doutora. Ó, Pode ficar. inclusive, aproveito, só para concluir o assunto do Thales que está ali, que ele vem implementando essas técnicas, porque onde ele está, ele já começou esse movimento também. Porque realmente é mudar o modelo mental, né? Realmente é você buscar facilitar, não só para quem, para a parte, para o cliente, para o consumidor que seja, mas também hierarquicamente falando. Então, buscar facilitar para os superiores dele e assim por diante. Fica aqui o meu muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Eu estarei à disposição. Quero saber, se vocês puderem comentar, por gentileza, se eu conseguir quebrar esses mitos, se eu conseguir realmente esclarecer a fundo o que é o legal design. Quem já sabia que era tudo isso, ou quem imaginava que era algo muito menor. Eu gostaria que vocês dessem esse feedback do que vocês acharam, porque é muito importante para mim, para o meu trabalho, para o trabalho que eu venho desenvolvendo. Nós temos mais uma turma essa semana. Se alguém se interessar, fica o convite.